Sejam todos muito bem-vindos ao Santa Fé Talks, o podcast idealizado pela Santa Fé Corretora de Seguros, que tem o propósito de difundir empreendedorismo e boas práticas através do conhecimento e da experiência dos nossos convidados. Eu sou Jalmei Duarte, sócio e CEO da Santa Fé Corretora de Seguros, e para esse primeiro episódio, esse episódio de estreia, um convidado mais que especial, um amigo de muitos anos, ele que é empresário e de uma família tradicionalmente empresária aqui em Joinville, ele que é bombeiro voluntário, socorrista. A formação dele é em administração de empresas pela Mackenzie, com marketing pela FGV. E, como ele mesmo diz, em dado momento ele saiu da indignação e partiu para a ação e se tornou prefeito de Joinville. Conosco, Adriano Silva. Adriano, muito obrigado, por aceitar o nosso convite, por estar aqui. É uma honra para a gente o primeiro episódio ser contigo. E, Adriano, já vamos conversar já, né? Eu queria primeiro saber da tua origem, de onde você é nascido em Joinville, tua infância como foi, se quiser falar dos teus pais, dos teus irmãos, enfim, que colégio que tu estudou, enfim, essa Legal. parte primeira aí até o casamento, até os filhos, essa parte pessoal que o pessoal pouco conhece a respeito do Adriano. Bom, Jalmei, primeiro agradecer pela oportunidade da gente ter esse bate-papo, um bate-papo descontraído aí para a gente falar um pouco da nossa vida. E sim, eu sou joinvilense, nascido aqui, e meus pais também, nascidos aqui. Fui batizado na Igreja da Paz, onde também eu fiz os meus estudos no Colégio Bom Jesus. E eu sempre fui uma criança muito voltada em brincadeiras ao ar livre, então o meu maior passatempo era fazer cabana em árvore, construir cabanas e tudo mais, adorava. O quintal da minha mãe era bastante grande, então vivia no jardim. Ou eu estava fazendo tarefa, quando terminava a tarefa, ia para o jardim brincar. Ia brincar. E depois, ali com 12, 13 anos, eu participei de um campeonato de natação no tênis clube e fui recordista dos tempos ali do tênis clube. E aí eu fui convidado já para ingressar no time ali de alta performance e acabei virando atleta. Então eu fiquei 4 ou 5 anos nadando pela federação joinvilense e catarinense, representando tanto o estado quanto o município, torneios. Eu cheguei para o Cone Sul, tudo. Então, eu sou de uma... pouca gente sabe. Pouca gente sabe que eu tive esse lado atleta, E aí, imagina, na época a gente nadava ali no tênis clube e nesse frio, na chuva, frio. E tinha aquecimento, mas era uma caldeira antiga, então ela mais estragava do que ela estava funcionando. Muitas vezes o Ricardo, que ainda é técnico até hoje, muitas vezes ele calculava o tempo que a gente conseguia ficar dentro da água para não ter hipotermia. Então, o treino era 15 minutos, 20 minutos e caía na água. Então, eram outros tempos, assim, Mas foi muito legal. Para mim, foi um aprendizado muito grande como atleta. Tu estudava de manhã ou de tarde? Fazia o treino no outro turno, é isso? Isso, de manhã eu estudava no Bonja. E aí ficava ali da 1 às 2 fazendo tarefa, porque tinha muita tarefa do Bonja. E das 2 às 6 da tarde era natação, era 4 horas por dia de treinamento. E à noite eu fazia inglês e alemão. Então eu não tinha tempo parado, ocioso, assim. Era uma agenda bem... então, na árvore? Final de semana. Final de semana era quando eu tinha o meu momento livre para brincar. A gente sempre teve uma agenda bem puxada, assim, A nossa educação dentro de casa sempre foi muito pautada em atividades extras, estar preparado, enfim. E quem puxava mais, teu pai ou tua mãe? A minha mãe, nesse sentido, na educação dentro de casa, minha mãe tocava, E meu pai sempre trabalhando nas empresas e estava sempre presente também. Então, ele era a palavra final da educação dos filhos, Mas o dia a dia, assim, da escola, do acompanhamento escolar e das atividades, sempre foi minha mãe. E ela, tanto é que ela não trabalhava nesse período, ela falou, eu vou me dedicar exclusivamente à educação dos meus filhos. E tanto é que uma das partes assim que marcou muito foi quando ela foi levar o meu irmão mais novo pela última vez para a escola, que depois ele ia para a faculdade. Ela chegou em casa chorando e dizendo que ela estava desempregada. E dali ela começou a trabalhar nas empresas da família. E que até hoje ela trabalha todos os dias. É mesmo? Até hoje ela trabalha todos os dias na área de compras no Catarinense Pharma. E ela, inclusive, foi homenageada agora na festa dos 80 anos que a gente fez. Acompanhei também a festa ali. E ela se mantém de segunda a sexta-feira, ela é compradora, ela tem uma carteira de compras lá e ela responde a uma gerência, uma diretoria.
Né? E é muito legal, porque exemplo. ela é a proprietária, né? Olha, ela é herdeira, né, do processo, mas ela disse, olha, o meu perfil é um perfil reativo, é um perfil... Eu quero ter uma atividade extremamente regrada, né? Ela gosta de rotina e tudo mais. E na época até fui eu que identifiquei o perfil dela. Eu disse, olha, mãe, você vai se encaixar muito bem com a área de compras. Vem para cá, né? Você vai ser feliz nessa atividade. E ela é apaixonada pela atividade, é uma excelente compradora. Que bacana. Né? Então, assim, e é uma carteira pesada, é uma carteira de embalagens. Imagino. É uma carteira que faz toda a parte de compras e embalagens dos produtos. Então, assim, está sempre correndo contra o tempo de produção e fornecedores diversos. Então, assim, não é ela fácil se dedica a vida. mesmo. Uhum. Adriano, são 3 irmãos, né? 3, eu sou do meio. Todo meio. O André é o mais velho, eu do meio e o Xande o mais novo, só que a gente tem a diferença de 1 ano e pouco, assim, então é quase, né, fomos criados tudo junto. E o André, ele fez faculdade de administração também pela PUC no Paraná, mas depois ele transferiu para São Paulo, veio morar junto comigo, e aí nessa transferência a gente acabou meio que se formando juntos no mesmo ano. Então foi onde a gente decidiu depois retornar a Joinville. E eu, como já trabalhava no marketing em São Paulo, eu entrei no marketing no laboratório. E ele entrou na Bplastic, que é uma empresa do grupo também, que faz transformação de embalagens. Então ele foi também fazendo a carreira dele dentro. Então a gente foi meio que juntos, assim, crescendo juntos nas duas empresas. Voltando ainda um pouco ao episódio da infância, assim, Adriano, tinha alguém que te marcava, assim, que tu queria ser? O que tu pretendia? O que tu, na infância, qual era a tua aspiração? Tu já tinha essa visão de trabalhar numa empresa da família? Ou tu pensava em ter uma outra profissão? É legal essa tua pergunta, porque, de fato, assim, a minha infância foi excelente, mas na adolescência eu tive bastante problema de relacionamento, não era bom no esporte de grupo, né? Eu ia bem na natação, mas é um esporte individual, então chegava futebol, vôlei, essas coisas, eu não sabia jogar. E aí eu me sentindo meio deslocado, era extremamente tímido, então eu tive um problema social bem grande. E foi uma professora de história, a professora Lígia, do Bom Jesus, que me convidou para eu organizar as eleições do Grêmio Estudantil. E eu organizei as eleições e ocorreu tudo certinho, um grupo ganhou. E aí ela meio que vendeu o meu passe para esse grupo, dizendo, vocês têm que convidar o Adriano, porque ele é super de executar as coisas e tudo mais. E eles, na época, então, me convidaram e criaram um cargo chamado coordenador de departamentos. Então, na prática, eu quase fazia o papel de vice-presidente, ali de direção geral. Então, foi ali que eu me identifiquei. Mas ali tu tinha quantos anos? Ali eu já tinha 15 anos. 15 anos. E foi muito bom para mim, assim, porque ali eu descobri que eu não precisava estar em esporte para ser bem recebido, eu não precisava, né, ter essa atividade social esportiva para eu me sentir bem adequado. E ali eu me senti num grupo, eu me senti parte pertencente da sociedade, de fazer a diferença nas pessoas. E até então eu ia fazer medicina. Eu ia sempre fazer medicina porque eu pensava, eu adoro essa parte da medicina, né? E à época eu tinha definido isso. E o Grêmio Estudantil fez eu mudar para administração de empresas, para eu trabalhar com projetos, com pessoas, né? Que foi o que realmente mudou. Então, tu vê como uma posição de uma professora muda a vida de um jovem, né? E ali foi onde eu formei amigos que eu tenho até hoje, que ali eu criei uma autoestima, né? Que eu criei um ambiente assim, poxa, que eu me sinto seguro, passei a falar em público, né? Que eu tinha uma razão de falar, não tinha esse medo mais. Ela te deu um outro viés, completamente. Né? Ela percebeu que eu tinha uma atividade, que eu era um executor de atividades, tudo mais. Ela me deu o desafio, eu fui lá e executei, e depois me deram outro desafio de administrar o dia a dia do Grêmio Estudantil do Bonja. E foi um momento de mudança, assim, na minha vida. E ali dos 15 aos? Até os 17, né? Daí depois eu fiz o vestibular, daí fui morar em São Paulo. Foi outro desafio bem grande, porque... Nessa época tu foi sozinho, tô imaginando. Imagina, em Joinville, assim, eu tinha, né, toda a estrutura aqui de casa, a mãe levar, eu pegava a bicicleta, ia de bicicleta também para os treinos de natação, e chega em São Paulo, uma terra desconhecida, aquele mundo gigantesco, né? Eu fiquei 1 ano e pouco sem carro lá, então eu andava de ônibus, de carona, não tinha grana para ficar pagando, não tinha Uber, né, na época. E aí foi um desafio enorme. Lá eu tive um pouco de depressão também. Aí foi onde eu decidi começar a trabalhar.
E aí isso também me ajudou. Então, porque imagina, eu saí de uma agenda extremamente lotada, né? Que eu estudava, trabalhava, Grêmio, não sei o quê, e cheguei lá e fazia faculdade só e o resto do tempo estava meio ocioso. E aí, no trabalho, daí foi onde eu Mas até os encontrei. 17, tu não trabalhou na... Não trabalhou. não. Aí Eu comecei lá, com 19 anos daí. 19. Aí lá tu começou a trabalhar lá em alguma empresa de São Paulo? Era uma ou... agência de publicidade e propaganda que atendia as contas do Laboratório Catarinense. Então, para mim, foi uma atividade. Eu comecei com estagiário e depois acompanhei merchandising. Então, por exemplo, eu trabalhei mais de 6 meses na Rede Bandeirantes de Televisão acompanhando os merchandisings do Luciano Huck, no programa H, né? Que antes mesmo dele ir para a Rede Globo. Né? Então, assim, eu tive essa experiência muito legal nessa área de marketing, criação de marcas, tudo mais. E que foi que né, eu depois acabei buscando a especialização nisso. E quando eu retornei a Joinville, já formado, eu já entrei na área de marketing do laboratório como assistente de marketing. Né? Eu fazia pesquisas de mercado para a equipe ali, então foi muito bom essa... E, Adriano, foram 4 anos em São Paulo? 5 anos? 4 anos. 4 anos em São Paulo. 4 anos. E aí, depois de formado... Aí... formei e vim rapidinho para Joinville, né? A nossa qualidade de vida aqui São Paulo eu adoro, eu me sinto super bem em São Paulo, fui muito bem recebido, né? Uma cidade assim que eu realmente me sinto muito bem lá. Mas o dia a dia em São Paulo ele é uma cidade complexa, né? É uma cidade que você perde muito tempo no trânsito, é uma cidade que você perde esse contato no dia a dia. E Joinville, apesar, né, da gente muitas vezes ter trânsito em horários de pico, mas assim, você ainda consegue achar desvios, você consegue ir numa meia hora antes ou depois, você já sai disso. Lá não, lá é o dia inteiro. O dia inteiro você está com trânsito, o dia inteiro você tem que se planejar 45 minutos antes de qualquer atividade que você for fazer, que senão você não chega no local. Então, isso vai cansando, isso vai pesando, vai pesando. E aí, quando eu decidi, não, estou formado, eu quero voltar para Joinville, é em Joinville que eu quero fazer a minha vida, é onde eu me sinto satisfeito, é onde eu me sinto em casa, onde está a minha história, onde né? eu me sinto bem, né? Tu teve contato com teus avós, Adriano? Tive sim. Meu avô Albertinho Bornstein, a minha Omama, né, esposa deles, Hilda Bornstein, e a minha avó paterna, a avó Maria. Né? Então, eu só não conheci meu avô paterno. Agora, eu tive o privilégio de ter o convívio aí com 3 avós. O meu avô Albertinho Bornstein, ele faleceu, eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E ele era um apaixonado por aviação, então eu me lembro de ele me levar no aeroclube, né, da gente voar juntos, né? Então, assim, ele era um apaixonado por essa área. É ele ou era o pai dele que começou essa questão da aviação? Não. O pai dele começou com as empresas. O pai dele foi o fundador da Drogaria Catarinense, que depois fundou o Laboratório Catarinense. Tataravô, Meu bisavô. Teu bisavô. E aí o filho dele também, Alberto Bornstein, que ele chama Albertinho, ele assumiu as empresas, ele era o presidente do grupo, mas a paixão dele era avião. Aviação. Né? Então, ele foi um dos fundadores do Aeroclube aqui. Imagina, ele inscreveu a minha avó no curso. A minha avó foi a primeira catarinense a tirar o brevet, né? A primeira mulher em Santa Catarina a pilotar um avião, porque ele falou, olha, nós vamos viajar com o avião e se me der um piripaque, ele até usou essa frase, você vai ter que saber pousar o avião. Né? E ela fez o curso, se formou na época, eles davam banho de óleo queimado na formatura. Imagina, mulher, cabelo comprido, recebendo aquele banho de óleo queimado. E ela passou por tudo isso e ela fez e foi a primeira mulher, até hoje está nos registros aí de Santa Catarina, como a primeira pilota catarinense. Eu, quando passei pela prefeitura, né, e tratei os assuntos do aeroporto, então era muito comum ver ali Alberto Bornstein, qualquer registro que tinha ali do aeroporto, do aeroclube. Né? À época, meu avô... Eu só não sabia qual o Alberto Bornstein que era. Na prática, o filho dele, o meu tio, Alberto Bornstein, irmão da minha mãe, é um grande apaixonado por aviação, se manteve nisso até hoje, foi presidente também do Aeroclube. Depois o Aeroclube saiu, desmontaram o Aeroclube, né? A Infraero exigiu a saída do Aeroclube ali do nosso aeródromo, mas a história deles com certeza permanece na área da aviação. Né? Meu avô, à época, imagina, eles usavam a aeronave dele e ele para treinar os pousos à noite sem energia. Então, eles botavam os carros com
as lâmpadas, os faróis dos carros acesos, e ele vinha e pousava para ensinar os bombeiros na época. Imagina, né? Então, assim, ele era um grande apaixonado por isso, assim. Eles realmente tem registro disso, Adriano? Tem algum registro? Poucas fotos. Eu lembro que tem Das uma histórias foto da também? minha avó recebendo esse balde, né, de óleo, assim. Imagina, era um piche. Pois Na cabeça, assim. Imagina, cara. Imagina para uma mulher naquela época. Né, depois lavar o cabelo com tudo Isso aquilo. nós estamos falando do quê? Anos 50, 60? Por aí. Por aí, né? Adriano, como é que é a tua rotina? Tu acorda de manhã, que horas mais ou menos tu acorda? Tu toma café em casa ainda ou não? Como é que tu administra família, trabalho, né? Trabalho em prefeitura, trabalho, não sei, né, na empresa também, se tem alguma participação? Como eu sempre Saúde, fui, treino? como eu sempre fui uma pessoa extremamente agendada desde a infância e adolescência, eu me acostumei a ser extremamente organizado com horários. Né? Então, eu sempre fui assim. Né? E isso eu consigo fazer várias atividades. Porque hora marcada, para mim, é compromisso. Hora marcada, eu vou chegar no horário certo e vou terminar no horário certo, porque eu tenho, com certeza, um outro compromisso. Sempre foi assim. Nada mudou nesse período. Então, mesmo quando eu estava só como estudante, eu tinha os meus agendamentos. Quando depois eu virei empresário, trabalhando no dia a dia, eu tinha minhas agendas, e mesmo assim era bombeiro voluntário, mesmo assim a gente se encontrou na CIG, trabalhando na CIG como voluntário, e eu conseguia montar essa agenda toda. E hoje, como prefeito, é a mesma coisa. Então, eu acordo todos os dias entre 6h15, 6h20, tomo café da manhã em casa. Né? Os filhos, com a esposa? Com os filhos. Daí, a minha esposa leva eles para a escola, eu vou fazer academia ou eu nado. Então, todo dia eu faço atividade física antes de ir para a prefeitura. Então, eu entro na água 2 vezes por semana para natação. Então, eu entro 7h30 da manhã, vou até às 8h, meia horinha só de água, mais um treino. E academia, a mesma coisa. Eu entro 7h15 na academia, 45 minutos de treino. Então, 8h15, 8h20 eu estou na prefeitura. E aí começa a agenda, e a agenda vai até mais ou menos umas 6h30, né? Que daí termina, aí eu vou para casa. Eu almoço todos os dias em casa. Isso foi uma coisa que a gente fez algo assim, um compromisso com a família. Né? Então, eu disse, olha, eu aceito esse compromisso de eu me tornar candidato a prefeito, e se eu ganhar, eu não vou perder esse vínculo familiar. É fundamental. E olha que os nossos filhos estudam em escola integral. Eles poderiam almoçar todos os dias na escola. A gente faz questão de buscá-los. Joinville ainda permite isso, né? Então, a minha esposa busca. Eles ficam meia hora, 40 minutos com a gente almoçando, mas é um momento muito importante para a gente saber como foi o dia a dia na escola, né? Eu poder também falar um pouco da minha atividade, a minha esposa falar. E aí, final da tarde, 6h30, eu chego em casa, faço um lanche. Se eu não tenho nenhum evento, a gente fica em casa, vê alguma coisa juntos. Mas se eu tenho algum evento, eu faço questão de passar em casa, dou um cheiro em todo mundo, ver como é que foi o dia, faz um lanche juntos, daí eu vou para um evento da prefeitura, que você sabe, já esteve dentro da prefeitura, você sabe que a agenda de prefeito é bem puxado. Né? Se a gente permitir e deixar a agenda livre, você tem horário... Tem todo dia, toda hora. Mas então a gente se regrou muito a isso. Assim, né? 2, 3 eventos por semana à noite, na média. Né? Final de semana são raros os eventos que eu aceito, participação no final de semana, justamente para eu estar presente em casa. De nada adianta eu tentar construir uma sociedade, ajudar uma sociedade a se construir, quando a minha micro-sociedade, que é a família, está destruída. Então, isso é algo que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. A sociedade começa dentro de casa. Né? A sociedade, como uma cidade, ela é reflexo de várias uniões de várias famílias. Então, a primeira responsabilidade de um pai e de uma mãe começa dentro de casa. Não adianta falar em ajudar, não adianta falar em ser voluntário, não adianta falar que eu vou fazer a melhor empresa do mundo se a tua micro-sociedade está destruída. Então, comece fortalecendo a sua casa. Dali você segue adiante. Perfeito. Que lição, hein, Adriano? E me diga uma coisa, então tu treina, estudo e leitura. Tu tem aí esse tempo que tem um pouquinho depois à noite, que tu usa, final de semana, como é que o intelectual, como é que tu alimenta? Eu vou ser bem sincero, assim, eu não sou uma pessoa que tem um hábito de leitura, eu gosto muito de estar, quando eu estou em casa, eu estou em convívio com a minha esposa e com os filhos, né? A leitura, ela exige um tempo para ti, né? Então, como eu tenho pouco tempo, né, dentro de casa com eles, então assim, eu não tomo esse tempo, geralmente eu leio um livro quando eu estou em viagem num avião, alguma coisa assim. Mas o meu dia a dia, e eu fiquei parando para pensar, eu sou uma pessoa que tem uma escuta ativa muito forte.
quando alguém entra no meu gabinete para falar, eu estou realmente ouvindo o que ele está me passando. E ali é uma aula, uma escola, né? Então, por onde eu vou, eu estou aprendendo. Então, todas as pessoas que me abordam e estão passando alguma informação, eu estou absorvendo aquela informação. Geralmente, as pessoas ficam impressionadas que eu chego numa reunião, eu cumprimento todos e fico em silêncio, escuto todos falarem e, ao final, eu resumo tudo o que aconteceu e sou extremamente objetivo para os próximos caminhos serem tomados. Né? Então, isso me faz estar em constante aprendizado. A escuta ativa é algo que realmente me faz ser transformador. Perfeito. Adriano, tua saúde, então tu treina, tu toma algum complemento alimentar? Vários. Vários, muitos. Muitos. Né, eu faço acompanhamento médico há mais de 2 anos, né, esse acompanhamento médico que faz essa análise do sangue como um todo, desde a alimentação, né, reposição hormonal, quando há necessidade, e também como nós somos de uma empresa de suplementos alimentares, o Catarinense Pharma, hoje é a maior empresa de suplementação alimentar do país, né? A gente tem acesso às informações, então eu tenho ali umas 12 a 15 cápsulas por dia que eu tomo. Pô, né? Então... Depois no off aqui, Adriano. Mas já, assim, uma das coisas que a gente sempre fala, assim, ômega 3, todos deveriam tomar, cloreto de magnésio, fundamental, e uma coenzima Q10. Você está falando aí de 3 suplementos que vão manter você jovem, vão rejuvenescer, vão permanecer o cérebro ativo, né? Então, é fundamental, pelo menos um kit básico, assim, que a gente fala, né? E óbvio que depois vem as vitaminas necessárias, que daí um exame de sangue vai mostrar, que a tua dieta depende de uma para outra, né? Então, você precisa de mais vitamina tal, e aí você faz as complementações. Agora, é muito importante, porque é óbvio que uma alimentação extremamente saudável, teoricamente, você não precisaria de suplementação. Mas quantas vezes você consegue sentar, né, na semana e você ter um prato completo, um prato que atenda tudo? São raras as vezes que você tem um buffet completo que você realmente consegue produzir ali uma alimentação entregue. Então, a suplementação ela vem justamente para isso, para atender uma necessidade e você manter um equilíbrio fisiológico, né? Eu acho que essa é a fundamentação. Eu não estou falando aqui de uma suplementação de bodybuilding, de ficar mais musculoso. Estou falando de uma suplementação de você ter, né, uma qualidade de vida boa, de você ter um raciocínio lógico bom, de você ter um corpo, né, que está envelhecendo mais devagar do que seria o natural. Ter energia para... Isso, energia para aguentar uma agenda. Né? Por exemplo, eu tomo um produto todos os dias que já virou meio que a nosso... costume ali, que é o Catuama. O Catuama ele é um energético natural, fabricado pelo Catarinense Pharma, né? E ele é um vasodilatador, então ele acaba aumentando a perfusão cerebral. O que é isso? Ele faz com que tenha mais oxigenação no cérebro, né? E você, de forma natural, você tem mais horas ao dia mais desperto. Mais ou menos é o que acontece quando você toma um energético, mas o energético ele aumenta a perfusão cerebral porque ele aumenta o ritmo cardíaco. E o ritmo cardíaco ele tem uma elevação e depois uma queda. Né? E quando você tem essa queda, você tem até uma sensação de prostração. Então, você toma um café, você dá aquela acordada. Logo depois, dá uma baixada e o cara toma um gole de café de novo. E o Catuama, não. Você toma ele e você leva 10 horas, assim, de você estar com ele bem. Então, assim, todo dia de manhã eu começo com um copinho, ele põe na geladeira, tomar gelado. E a turma lá no gabinete já começa junto comigo, assim, virou um ritual nosso. Mais uma boa dica. E é uma boa forma, assim, de manter. Adriano, bom, e aí tu chega na empresa, né? Tu vem de São Paulo, formado em administração, e aí tu vai para a área de marketing, como tu iniciou falando aqui, né? E na empresa, isso nós estamos falando da tua volta, nós estamos falando de 2000? 2001, foi quando a gente conheceu? 2001, 2002. Me formei em 2001. No núcleo do jovem empresário, era esse tempo que a gente se foi conheceu isso aí. ali. E aí, como é que foi a tua trajetória no laboratório? Foi muito legal. Laboratório Catarinense. Foi muito legal porque, primeiro, eu comecei com uma escadinha mesmo, né? Então, eu fui passando por várias atividades, né? Mas sempre vocacionado já na área que eu gostava. Então, assim, que era a área de marketing, a área comercial. Então, eu comecei como assistente de marketing, depois gerência de produtos, que você pega uma linha de produtos e você fica o pai daqueles produtos. Então, tu pensa todo no ciclo de vida daquele produto.
depois gerência de marketing, eu já coordenava toda a equipe, depois diretoria de marketing. E aí depois foi aonde eu assumi o maior desafio, que eu virei diretor comercial, onde eu assumi a área comercial, que de fato para mim era algo totalmente novo, né? Eu tinha estudado para a área de marketing, mas não para a área comercial. Então aqui eu tive que aprender do zero, né? E foi um desafio enorme. Eu fiquei por muitos anos daí com essas duas diretorias. E o fato legal também que assim dentro da empresa eu tinha remuneração de acordo com a atividade que eu vinha, mas o meu pai sempre permitiu que eu fosse ouvinte das reuniões de diretoria. Então, mesmo eu como assistente de marketing, eu acompanhava a reunião de diretoria. Então, isso foi me criando uma maturidade sobre a gestão e uma visão sistêmica da empresa que foi muito importante na minha formação. Os teus irmãos também participavam? Também participavam. Meu irmão André, ele tinha a mesma situação, que ele também começou como assistente na Beplast, e nas reuniões de diretoria da Beplast ele acompanhava e ele era ouvinte. E quando o Alexandre foi o último a se formar, que ele fez FGV, ele ficou mais tempo daí para se formar, e aí quando era específico da área dele, ele participava também. Então, essa foi uma forma da gente indo construindo e tendo uma visão mais ampla, né, de conhecimento e tomada de decisão. Então, o pai foi forjando a gente numa situação muito interessante da gente sendo criado como líder, né? Porque tem uma coisa que é fundamental, que quando você é um herdeiro, né, as pessoas elas já te veem como uma forma diferente dentro da empresa, né? E se você, por exemplo, é tratado meramente como, né, uma pessoa que está numa carreira pura ali dentro, não acontece na prática, porque as pessoas te veem como filho, né, do empresário. Agora, se você começa também de cima para baixo, tu começa já como diretor, também não vai funcionar. E esse formato que o meu pai achou foi interessante porque eu não tinha uma função, eu não tinha responsabilidade, né, de uma diretoria, mas eu era tratado dentro do conselho como uma pessoa que poderia até, inclusive, opinar dentro dessas reuniões, que eu era ouvido pelo grupo e tudo mais. Então, isso foi construindo, né, as duas coisas. Eu fui conhecendo de forma técnica, operacional, o dia a dia, e também, do outro lado, eu fui entendendo como me posicionar como uma pessoa com mais responsabilidade, quais seriam as tomadas de decisões, e tudo ao seu tempo. E ali, o Laboratório Catarinense já tinha 55, 60 anos. Já. Eu lembro de uma visita técnica que a gente fez no Laboratório Catarinense, pelo Núcleo do Jovem Empresário, da CIG, 2000, 2001, talvez. E o teu pai disse uma coisa que me chamou bastante atenção. Nós fizemos lá essa visita técnica, e ele disse que no segundo dia útil, vocês já tinham um mês anterior fechado, de todas as informações, de todos os indicadores e tal, fechado. E eu lembro que eu já tinha uma corretora de seguros na época e eu não conseguia fechar no quinto dia. E eu falei, poxa, como é que uma empresa desse tamanho... Então, essa organização, então, já vem de tempo, né, Esse foi um Adriano? sistema que ele implementou e, na época, ele foi bastante visionário, porque ele, inclusive, criou a OSIC, que era a Organização Catarinense de Informática. Então, ele criou um núcleo, uma empresa específica para criar e sustentar toda a informatização do grupo catarinense, que eram as farmácias, né, que era o laboratório, e tinha várias outras empresas. No total, eram 14 empresas, né, que administravam. E aí depois, óbvio, daí vieram as tecnologias e tudo mais, e eu sei que não fez mais sentido. Mas naquela época já se falava numa governança estruturada, com gestão operacional e tudo mais, com a computação. Então, foi uma das primeiras empresas a comprar computador em Joinville. É mesmo? Antes do teu pai, quem era o presidente? Foi o meu avô, Albertinho Bornstein. O meu avô, Albertinho, depois passou a presidência para o meu pai, aí meu pai assumiu a presidência no Catarinense Pharma, laboratório, e meu tio é das lojas, né? E aí meu avô ficou por um tempo no conselho, mas meu avô acabou falecendo cedo, ele faleceu com 63 anos, por aí. Né? O que seria bastante cedo hoje em dia, né? Cedo. Então, obviamente que então não ficou muito tempo também ele no conselho acompanhando. E daí tu vira presidente do Catarinense Pharma, do Laboratório Catarinense. Isso, ela era laboratório ainda. E eu virei vice-presidente e depois presidente. E foi interessante também essa mudança, também aqui uma visão muito legal do pai, porque
Quando ele passou a presidência, ele disse assim, bom, agora eu estou passando a presidência e eu fisicamente vou sair dentro das empresas. Ele montou um escritório fora para ele, que ele disse, eu não posso ficar aqui dentro que eu vou atrapalhar a liderança de vocês. Eu achei isso de uma sabedoria muito grande dele, né? Porque senão naturalmente as equipes começam, não, eu vou perguntar para o Adriano, eu vou perguntar para o seu Ney que está aqui dentro, né? E ali não, ali foi onde eu tive a responsabilidade de conduzir o laboratório catarinense, o André a ABplast, né? E a gente foi conduzindo esse trabalho e tinha as reuniões daí de familiares, de conselho, que a gente daí tratava né, das informações mensais e tratava ali dos temas. Qual que foi o teu maior desafio quando tu assumiu o laboratório? Logo quando eu assumi, foi uma loucura, assim, porque quando eu assumi, a gente estava numa crise financeira bem grande no laboratório. E a gente... Você está falando 2011? 2011 foi essa crise e 2012 eu assumi. E aí a gente teve que fazer uma redução de quase 30% de colaboradores. Para mim foi bem doído. Imagina, você assumindo a presidência e tendo que reduzir 30% né, da carga. Quantos funcionários tinham na época, Adriano? A gente tinha em torno de 120, a gente teve que chegar em 80, sabe? E assim, 120 você conhece o nome de todo mundo. Né? E eu sou uma pessoa muito ligada a pessoas, então eu sabia a história de cada um. Né? E é muito ruim você ter que demitir por uma questão de necessidade, não porque a pessoa não performou e tudo mais. Você tira gente boa, gente que está produzindo ali. Né? E a gente teve que passar por isso. E aí, logo depois, a gente teve que passar por uma grande reforma por exigência da Anvisa. A gente praticamente teve que botar a fábrica abaixo. Né? E a gente teve que produzir tudo em dobro. Imagina, a gente tinha que produzir tudo em dobro para botar o produto no estoque, porque eu tinha que depois fazer obra com a fábrica andando. Isso foi uma loucura que a gente conseguiu fazer. Assim. A gente conseguiu construir uma fábrica nova em 1 ano. Né? E eu lembro assim, de que a equipe comercial não podia nem vender mais e nem menos, porque se vendesse a mais, ia faltar produto lá na frente, porque a gente não ia ter onde produzir. E se vendesse a menos, eu não tinha dinheiro para pagar a obra. Então, foi uma loucura, foi 2013, 2014. 2014 a gente parou a obra e começou a restabelecer o dia a dia, mas ali foi onde a gente ficou meio que cego na administração, porque você tinha protocolos de fichas de custo do produto, por exemplo, você tinha um layout de fábrica, e a fábrica nova criou-se outro layout. Então, os tempos de produção, tudo foi tem que ser refeito. Então, toda aquela gestão, né, que você viu, né, em 2, 3 dias, você ter o resultado da empresa, a gente teve que reconstruir tudo. Né? Então, isso foi bastante difícil, mas para mim foi, assim, foi algo que me forjou muito assim, para situações complexas. Né? E depois a empresa daí começou a crescer, a gente fez um rebranding, a gente transformou em Catarinense Pharma. Essa eu tenho uma pergunta aqui à parte. Mas aí, teu pai não ficou preocupado nessa época aí? Não, estava todo mundo preocupado, mas assim, não tinha o que fazer, a gente era obrigado a fazer. Passar então, por esse processo. Eu apresentei o plano, ele acompanhou de perto, assim, aí a gente tinha que fazer. Tem coisas que não dá, se tu fica, o bicho come, se tu corre, o bicho pega. Então, assim, vamos correr para tentar correr mais rápido, né? Se ficar, vai... E deu certo, a gente conseguiu passar por isso, assim, com 10 com estrelinho, a gente tem uma empresa extremamente tecnológica, né? Atendendo 100% de tudo que se exige nesse país, porque é uma loucura. Né? O número de exigências assim, é um grau de exigência assim, até demasiadamente maior. Todo mundo fala, o FDA cobra muito. Né? O que a Anvisa cobra é muito mais que o FDA. Muito mais. Né? Então, nós temos um país hoje que é muito mais exigente em termos de produção farmacêutica do que países hoje que são referência para a gente. Né? Enfim, passamos por isso. Hoje é um diferencial nosso. Né? Então, a gente está crescendo. Né? É bonito ali passar ali na Catarinense. A empresa, em prática, assim, né, de 2012, da onde estávamos ao final desse ano, a empresa vai estar 10 vezes maior. Né? Então, uma empresa que realmente teve um crescimento enorme. E tem outra planta ou só aqui? Nós temos hoje uma unidade em Goiás também. Aparecida de Goiânia, a gente precisava crescer, a gente está aqui no centro, a gente não tinha mais para onde crescer. Então, a gente fez lá, até porque de lá é um centro do Brasil, então a gente consegue fazer a distribuição dos nossos medicamentos para todo o Brasil. Facilita a logística, Facilita a logística. É um polo farmacêutico também, então isso também facilita várias coisas. Né? E então, a gente tem hoje em torno de 1.100 colaboradores, assim, somando as duas empresas. Tanto a ABplast quanto o laboratório. Adriano, laboratório catarinense para Catarinense Pharma. Essa mudança, tu estava lá ainda, né? Sim, O que demandou isso aqui? O que né? Foi uma questão de identidade. Foi uma questão de identidade, porque
Aqui em Joinville era muito fácil falar, eu sou do laboratório, e a outra turma falava, eu sou da drogaria, né? Mas a marca é catarinense, né? E quando a gente chegava lá no mercado, as pessoas não falavam laboratório, falavam, lá vem o vendedor do catarinense. E aí a gente começou a perceber que a nossa marca é catarinense, não é laboratório. A gente, né? E eu disse, então vamos inverter isso. Ao invés da gente ficar botando laboratório catarinense, vamos colocar catarinense farma, catarinense indústria farmacêutica. Você obriga todo mundo a falar a marca. E dali também a gente fez uma marca guarda-chuva para todos os nossos suplementos alimentares. Por que eu vou inventar uma outra marca se a minha marca principal é catarinense? E foi onde a gente explodiu de vender. Foi onde a gente realmente acertou o branding. Era uma linha de suplementos que sempre existiu, ela chamava Fonte da Saúde, e no momento que a gente fez o rebranding, fizemos nova embalagem, as cores azuis da empresa e a marca catarinense, a gente se tornou o ômega 3 mais vendido do Brasil. Assim, é disparado a empresa que mais vende ômega 3 hoje, e com isso, vários outros suplementos, nós somos líderes de mercado. Que impressionante, né? Um rebranding e voltar ao que vocês... Posicionamento, né? Daí você foca, e a gente ali criou um propósito, assim, que, na verdade, só fortaleceu o propósito que já existia. A gente sempre foi fonte da saúde. O nosso símbolo é uma fonte da saúde. E quando a gente botou isso como propósito, de ser fonte de saúde, isso parece que foca todo o time a trabalhar exatamente para o mesmo caminho. Eu lembro que a gente estava acertando o dia que uma zeladora nossa chegou para mim e disse assim, nós ainda não somos fonte de saúde. Eu disse, por que não? Né? Aí ela disse assim, Marcinha, tá? Eu disse, uma zeladora. Por quê? Ela disse, porque no nosso coffee break tem coxinha e risoles frito. Aí você está certa. Se a gente é fonte da saúde, nós temos que promover a saúde. E desde então a gente sempre tem refeições mais naturais, mais orgânicas, dando a opção para as pessoas poderem também se manter ser fonte da saúde. Então, olha como um propósito bem direcionado, ele começa a mudar completamente a visão do todo. Não, e as próprias pessoas que trabalham percebem isso, isso, né? percebem. Né? E isso começa a exigir todo mundo. Como é que você vai vender um produto que você está dizendo que faz bem para a saúde e tudo mais e você não se autocuida mesmo, né? Então, qual é o teu exemplo? E isso foi bem interessante. E isso também ajuda numa sucessão. Então, por exemplo, quando eu decidi sair das empresas, né, o Alexandre assumiu a presidência, ele toca hoje com maestrias, toca num propósito, o mesmo propósito, com os mesmos valores, porque a gente fala que os valores são um jeitão de trabalhar. Então, no catarinense, a gente trabalha com 3 palavras, que é trabalhar com alegria. Né? Então, assim, não é ser piadista, Jalmei, mas é manter o ambiente de trabalho leve. Deixar o mau humor de lado. Mas aqui a gente trabalhar em time, um ajudar o outro, isso é gostoso. Né? O segundo é humildade. Ter a humildade do aprender e reaprender é aquilo que eu estava falando, né? Quantos ciclos de vida nós vamos ter? Quem souber viver cada ciclo de vida é aquele que tem a humildade de aprender e reaprender um novo ciclo. Aquele que é egocêntrico, eu estou aqui há muitos anos e é assim que eu sempre fiz, esse está fadado a ir embora. Agora, aquele que continua 40 anos trabalhando na nossa empresa, que a gente tem gente, mas ele está o tempo todo aprendendo com quem está vindo e quem está vindo está aprendendo com ele, você fortalece o time. E por último, a palavra honra, que é honra a tua palavra, eu honro a minha, tu faz a tua parte, eu faço a minha, e aí tu faz um time. Porque aí cada um está fazendo o seu trabalho direitinho e cria um elo de confiança fantástico. Então, esse é o jeitão do catarinense trabalhar. Alegria, humildade e honra. E pelo propósito de ser fonte de saúde. Cara, isso aqui facilita tudo. Quando você fala na contratação de uma pessoa, você diz assim, aqui a gente trabalha com essas 3 palavras. Você concorda? Concordo. Então, vem ser feliz. Porque aqui você vai produzir muito mais, que você vai se sentir bem. Né? E o propósito aqui é trabalhar com fonte de saúde. Eu gosto disso também. Então, vem para cá, porque aqui você vai respirar isso todo dia. Então, até a própria sucessão ajuda nesse sentido. Nossa, é bacana isso, inspirador, viu, Adriano? Inspirador, legal, porque, né? Porque até eu imagino que as pessoas que trabalham... E o Xande, meu irmão, ele criou... É outra vontade, ele criou até um ponto que agora ele está desmontando isso, ele criou propositograma. Então, se a gente é fonte de saúde no catarinense, o teu departamento, qual que é o seu propósito para alcançar ser fonte de saúde? Então, você é fonte de quê? Eu sou fonte de inovação, o outro é fonte de matéria-prima, o outro é fonte... E ele foi criando o propósito-grama, onde todo mundo se identifica dentro da estratégia da empresa para chegar todos no mesmo propósito final. Que bacana, que exemplo. Adriano, bom, aí chegou um tempo que eu encontrava contigo, eu ia a algum evento no Bourbon, encontrava lá, a gente se encontrava, tinha a reunião do Partido Novo lá, né? E aí chegou um tempo que tu olhou para política ou para oportunidade política, ou enfim, como é que se deu isso, Adriano? Em que momento tu percebeu que, poxa, eu tenho que sair da indignação
e partir para ação, como tu mesmo disse. Você se lembra que a gente falou aqui do momento que a gente viveu difícil de 2012, que eu tive que fazer essas demissões. Em 2015, o laboratório estava voando, assim. O Catarinense Pharma estava crescendo, as vendas acontecendo e tudo mais. E aí, o que acontece no Brasil? Crise Dilma. Crise Dilma. Cara, Difícil, aquilo foi balde de água fria, porque assim, a gente estava indo super bem, eu estava contratando gente, a gente estava indo... E por uma questão política, uma questão puramente política, o Brasil foi o único país no mundo que caiu naquele ano. O único. Não teve uma crise mundial que justificou nada. Foi uma crise política brasileira. Foi criada por políticos brasileiros. Ali eu me revoltei e disse assim, chega. Né? Eu não aguento mais isso, porque assim, eu estou me dedicando, eu sou bombeiro voluntário, atuo na CIG como um cidadão responsável, sou um pai, né? Trabalho todos os dias aqui, mas hoje eu estou tendo reflexo de uma coisa que eu não estou participando. Então, eu estou delegando para pessoas que hoje eu não estou olhando, não estou cobrando, e ao mesmo tempo também o resultado está péssimo e eu não consigo fugir desse resultado. Né? E aí foi onde eu comecei a estar mais atento. Né? E foi em 2018 que eu escutei falar sobre o Partido Novo, aí eu fui numa palestra e a minha intenção ali, Jaume, era meramente fomentar e ajudar aquele povo que estava ali dentro do partido. Eu disse, eu vou me associar, porque para ser filiado no partido você pagava ali todo mês. Eu disse, eu vou fazer a minha parte, ajudo o partido a lançar pessoas boas e eu continuo aqui tocando o meu negócio. Né? E foi em 2019 que daí o Partido Novo me convidou para ser o candidato a prefeito. E a minha primeira resposta foi não. Não vou, imagina, não é momento, não dá agora. Né? Eu falo assim, não é que eu nunca tinha pensado talvez em um dia ser prefeito, mas eu pensei em ser prefeito num fim de carreira profissional. Naquela coisa assim, agora eu estou aposentado, eu vou me dedicar e ajudar a cidade. Exemplo, né? Eu lembro que teu nome era forte para a presidência da CIG, por exemplo, naquela época e tal. Né? E veio logo o nome para prefeito, que também era uma oportunidade que ia... E aí foi onde eu fui convidado. Enfim, aí nessa parte do convite eu neguei umas 3, 4 vezes. E aí foi a minha esposa que falou uma coisa que foi muito importante. Ela olhou e disse assim, você se lembra de 2015? Aí eu disse, eu lembro. Dela assim, pois é. Será que não está na hora da gente assumir a nossa posição e o protagonismo que talvez a política está exigindo das pessoas boas? Porque não adianta a gente ficar no nosso mundo. Não adianta nós sermos os melhores cidadãos e a gente dar de ombros para a política. Então, e foi onde daí ela olhou e disse assim para mim, eu estou contigo. Se você quiser, eu estou contigo, desde que a gente se mantenha firme e forte na nossa micro-sociedade, que é a família. Eu disse, perfeito, é o que eu acredito também. E foi onde foi uma decisão juntos, marido e mulher, entendeu? Então, ali eu decidi, então, ser candidato. E eu disse, eu vou ser candidato às avessas. Eu vou me lançar candidato, eu vou escolher uma vice-prefeita que... Né, eu queria uma mulher e que fosse complementar ao meu trabalho. Então, geralmente, como é que a política faz? Tu se lança e lá em cima da hora tu escolhe um vice para compor votos para ti. Não porque aquele vice é bom, vai te substituir, é um bom administrador. Não, ele vem para ajudar na política. E eu não, eu já em 2019 já me botei como postulante a pré-candidato, né? E dali eu já convidei, já começamos a criar planejamento estratégico, fiquei com 60 pessoas estudando a cidade de Joinville, criando um plano de governo para Joinville. Né? Mas nessa época o Novo também tinha uma seleção para ser processo seletivo. Prova, né? Eu fui o segundo no Brasil a fazer o processo seletivo. Né? Quando a Regiane foi escolhida, para prefeito, quando a Regiane foi escolhida, nem tinha processo seletivo para vice, ninguém nem sabia fazer, porque a gente se antecipou a tudo isso. E foi muito legal porque a gente criou esse plano de governo com 60 voluntários, pessoas de todas as categorias e todo mundo ajudando a construir isso. Eu fiz o Renova BR, que é uma escola de pessoas comuns para se tornarem políticos. Eu fiz o Renova para justamente eu aprender o que é ser prefeito, como fazer gestão pública. Naquela época tinha o Renova, tinha o RAPS, né? Também. E eu escolhi o Renova, adorei, sugiro, acho que todo mundo fazer, porque dá uma visão muito interessante e tinha ali a trilha para o Poder Executivo e o Legislativo. Então, chegou um momento, eu disse, não, eu vou ser candidato a prefeito, eu vou fazer a trilha para o Executivo. Mas, por exemplo, todos os nossos vereadores do Novo, né, que se elegeram, todos os 3 tinham feito o Renova BR. E agora os 4 que nós temos, inclusive, também fizeram o Renova BR. O Alisson, o Neto, o Érico e a Vanessa, todos fizeram. Então, é muito legal, porque você
prepara pessoas para fazer uma coisa extremamente importante, que é fazer política, gestão pública. Né? Gestão pública. E aí, política pública, enfim. Você sabe, né, matematicamente era praticamente inviável, porque eu não tinha coligação partidária, eu não tinha nenhum partido grande, eu não tinha um cacique político dizendo votem nele porque ele vai ser. Só que a gente fez uma campanha franciscana de conversando com as pessoas, explicando que dava para fazer uma política diferente, que eu ia fazer processo seletivo como eu fazia na minha empresa. E eu me preparei muito para os debates. E quando eu cheguei nos debates, a gente começou a chamar a atenção da população. E a população, ela não estava contente com os candidatos que estavam ali, porque se tivessem contentes, alguns já tinham 14, saído com muito. 15 naquela eleição de 2020. Exatamente. E aí, para mim, a gente começou em março com 1,8 na pesquisa e ganhei. Né? Então, assim, né, foi assim, uma jornada assim. Que momento que tu achou, louca. Adriano, que não, agora ganhamos a eleição? Agora ganhamos. Agora ganhamos. Não, porque teve o primeiro. No segundo turno, aí quando a gente foi para o segundo turno. Ficou fácil. Quando a gente foi. Ficou, aspas, ficou fácil. Quando a gente foi para o segundo turno, e quando virou, né? Quando saiu, e se lembra que assim, a apuração deu um bug na apuração, a gente ficou várias horas esperando, né, e aquela agonia em casa e tudo mais, a gente não sabia, porque eu tinha a chance de sair em segundo ou terceiro lugar. Né? A gente imaginava que a gente ia estar competindo ali com o segundo e terceiro lugar. Né? E, para nossa surpresa, a gente chegou muito próximo ao primeiro lugar. Então, assim, por um pouquinho mais, a gente talvez teria saído até como primeiro lugar para o segundo turno. Então, ali a gente disse, a gente ganhou. Agora, não. Depois, mas naquela semana, foi naquela semana que ou tu ainda, no mesmo dia da eleição, ainda tinha dúvida? Ali no segundo turno, assim, os trackings, né, que são as pesquisas que você faz a cada 12 horas, mostravam que a gente estava no segundo turno. Mas você só acredita vendo, né? Não tem, E aí, quando virou, tanto é assim que a gente ficou super emocionado e tudo mais, mas não dá nem tempo, né? Porque no dia seguinte já é campanha, você já corre, já... Entrevista e tal. Então não tem nem chance de curtir. E aí foram 15 dias só de segundo turno, foi bem rápido. Porque 2020 a eleição tinha sido postergada, a transição também foi muito curta. Foi muito difícil, né? Foi só o mês de dezembro, foi uma loucura aquilo. Foi assim, pra gente que estava iniciando, começando tudo. Você imagina, você ter um mês, que é o mês de dezembro, que dezembro praticamente é só meio mês que funciona, você montar todo o teu time, você escolher secretários, né? E a gente conseguiu, dia 1º de janeiro, estar com todo o secretariado escolhido, com exceção da CAGE, da Joinville, que a Luana ia permanecer até mais tempo, por causa, né, que dava ali e tudo mais. Ela aceitou também, né, para a gente fazer uma transição com tranquilidade. Mas o restante, a gente teve que escolher os secretários. Eu participei da comissão de transição, né? E eu lembro que foi uma correria. Né, e aí é o que eu digo, assim, muitas vezes Deus escreve certo por linhas tortas, Ele te dá desafios e você não sabe o porquê. Né? E quando eu passei por toda aquela situação na empresa, para mim não foi difícil eu passar por essa situação. Eu simplesmente sentei e disse, bom, é isso que a gente tem, é esse tempo que nós temos que organizar. E ainda bem que eu fui forjado assim, porque em janeiro o Covid mudou. A partir de janeiro, o Covid, que uma pessoa ficava 14 dias ali com Covid e ia ser entubada ou não depois de 14 dias, a nova cepa mudou para 24 horas. E as pessoas começaram a aparecer nas unidades básicas para serem entubadas. Então, aquilo foi desafiador. Né? Isso foi algo que no mundo não tinha precedente. Então, você não tinha uma relação para você dizer assim, tal país ou tal cidade está fazendo isso, está dando certo. Não. Nós era a terceira cidade no Brasil que estava mudando o perfil. Porque começou por Manaus, foi para Chapecó e de Chapecó veio para cá. E aí, nós tivemos que mudar tudo isso. Né? E depois, nós ganhamos até uma referência, né, com a OPAS, dizendo que Joinville foi uma cidade que super bem administrou o Covid, né, mas isso pelo fato, talvez, a gente ter... do econômico, que eu lembro muito bem também, não fechou a gente não fechou a cidade, a gente situação, lidou com horários diferentes, mas todo mundo conseguindo manter, com exceção da área de eventos, que não tinha muito o que fazer, né? Mas o restante a gente conseguiu manter. E a área de eventos estava atrelada a um decreto estadual, não era nem municipal. Então... Mas, enfim, assim, a gente conseguiu passar, foram momentos muito difíceis, assim, eu espero, assim, que o ser humano nunca esqueça disso, porque isso foi, talvez, uma das piores guerras que o mundo já enfrentou. É uma guerra que não fica a parede quebrada, não fica tiro na parede, mas famílias ficaram marcadas para o resto da vida e mais, o setor de saúde ficou marcado. Porque todos os nossos profissionais de saúde trabalharam em horas extras, viram pessoas morrendo na sua frente,
tiveram que trabalhar, não tiveram condições de escolher ficar em casa, né? E quando terminou tudo isso, veio o pós-Covid, que daí veio as síndromes gripais, e foi o mesmo time que teve que atender. Então, eles já estavam esgotados de 2 anos de Covid e eles tiveram que continuar trabalhando para manter todo o sistema funcionando. Então, por isso que nós fizemos aquele mural em frente ao Hospital São José. Tem vários nomes lá, todo botando mundo. nomes, são acho que 16 mil pessoas, e não são só servidores públicos, a gente levantou todos os profissionais de saúde que trabalharam durante o Covid, de hospitais privados, de clínicas privadas, porque esses foram verdadeiros heróis. Passei lá esses dias e me chamou a atenção, é muito nome. E fato, foi, é um reconhecimento. e assim, foi muito bonito. Foram todas as pessoas que não tiveram a opção de ficar em casa. Foi isso que a gente colocou. A gente pediu para os hospitais, vamos dizer assim, quem não teve opção, quem esteve na frente, quem teve, desde, por exemplo, do zelador, que estava dentro da UTI limpando, está o nome lá. Por quê? Porque aquela pessoa também se colocou a risco para fazer a limpeza do local, para que aquele paciente tivesse o atendimento adequado. Então, né, esse mural eu fico muito feliz assim de ter tido a ideia e a gente ter conseguido executar ele, porque de fato essas pessoas foram verdadeiros heróis. Adriano, e aí tu chega na prefeitura, qual foi o que tu achava que era mais fácil e é muito mais difícil, e o que tu achava que era difícil e de repente ficou mais fácil do que tu imaginava? O mais difícil para mim é projeto executivo, né? O projeto executivo é aquilo que você tem pronto para você fazer uma licitação. Então, eu vou construir uma casa. Gente, não basta ter o projeto arquitetônico, você tem que ter o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto executivo como um todo, detalhado nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu quero aquela tomada naquela parede da marca tal, né, do modelo tal, não da marca, mas do modelo tal. Você tem que descrever tudo isso em edital, você orçar tudo isso e fazer a licitação. Sem dar marca, sem dar nenhum nome, né? Sem o nome, você tem que descrever o que você precisa. Então, você imagina, quem já fez obra dentro de casa sabe a dificuldade. Você imagina você ter que planejar a obra inteira, botar tudo no papel, tudo que tu vai precisar, 100% que tu vai precisar, e aí você ir para uma licitação. Essa licitação é uma empresa que ganha, que não foi você que escolheu essa empresa, geralmente a empresa que ganhou com menor preço, e aí você começa a lidar com empresas que você não escolheu. Então, isso é muito difícil no poder público e, mesmo assim, eu me sinto extremamente satisfeito porque a gente está entregando muitas obras na cidade. Nós não tivemos nenhum escândalo de corrupção, nós não tivemos nem empresas que viveram de aditivos, porque daí é comum, aditivo. Não, a gente tem uma regularidade muito clara daquilo que foi orçado, planejado e executado. Então, isso com um time muito técnico. Mas, se não fosse tanta burocracia, a gente poderia ter entregado mais. Essa é a sensação de todo mundo que está lá dentro. Assim, todo mundo sabe que, se não fosse tanta burocracia, o Brasil estava voando. Porque a burocracia, infelizmente, e essa é uma política, Jaume, que eu critico. O Brasil, ele legisla pelas exceções. Então, a pessoa roubou uma caneca. Uma pessoa no meio de 1000. Não, eu vou fazer uma lei para proibir aquilo. Então, por causa de uma pessoa, eu vou travar a vida de outras 999 pessoas. E é isso que acontece hoje no Brasil. Então, ao invés de punir aquela pessoa drasticamente e ela receber a punição dela e aquela punição servir de educação, eu não puno, porque hoje fica todo mundo fora da cadeia, e eu faço a punição para todo mundo porque eu ponho a lei para todo mundo. E o Brasil está cada vez mais engessado, cada vez um país menos pode, e outros países voando na nossa frente. Então, essa é uma política que nós temos que mudar. Nós temos que começar a fazer a política para a maioria, porque a maioria dos brasileiros são pessoas boas, são pessoas honestas, são trabalhadores, são pessoas que visam a família como base da sociedade, e é essa política, e são para essas pessoas que a gente tem que começar a trabalhar, né? E não para minorias de exceções, né, que hoje obrigam muitas vezes o Estado a fazer leis específicas para evitar problemas. Não. Perfeito. Criou problema, pune quem fez o problema, mas não pune a maioria. A impunidade hoje é o maior dos problemas que nós temos, né? Adriano, tomar decisão. Nós falamos um pouquinho aqui no off, aqui, né, as dificuldades da tomar decisão, são muitas decisões todo dia. Na hora que tu tem aquelas decisões mais difíceis para tomar, tu se aconselha com alguém, tu é alguém que tu busca conselho, ou um grupo, ou uma pessoa. Eu sei que às vezes isso é difícil porque às vezes tu tem decisões que tu toma sozinho, né? Porque talvez até tu contextualizar para uma pessoa, para tu pedir conselho a ela, tu vai ter que, né? E até a temperatura daquele assunto, o sentimento daquele assunto. Outras vezes aquela pessoa vai ser impactada pela tua decisão, né? Que poderia
ser teu conselheiro naquele momento. Essas decisões difíceis, como é que é o teu processo de tomar a decisão? O primeiro fato é a criação de um time, né? Então, se você não tiver um time adequado, todas as decisões vão ficar difíceis para você. No momento que você tem um time profissional e um time extremamente adequado, e o que eu falo um time adequado? Um time que consiga expressar com liberdade o que está pensando. Porque muitos líderes, eles acabam se formando de pessoas à sua volta que falam amém para tudo. E isso é gravíssimo, porque muitas vezes a pessoa que sabe mais sobre o tema não vai ter coragem de te questionar ou de falar, você está indo para o caminho errado. E eu crio um ambiente de tal tranquilidade que os meus secretários, diretores, gerentes, na minha mesa, eles podem falar e devem falar aquilo que eles pensam. E como eu sou um ouvinte, eu sempre sou o último a dar a palavra. Então, a minha palavra final, muitas vezes, ela já foi consensuada por todos e todos já sabem o caminho que nós vamos tomar. É meramente chancelar um caminho que está explícito para todos. Ou, se existe um conflito de ideias, eu vou extrapolando perguntas em cima do time até aquilo que o meu bom senso determina que é um ponto que eu devo seguir, né? E lembrando que os meus valores pessoais e os valores do Partido Novo, eles são muito claros. Então, isso também me determina para onde eu vou. Então, se eu sou um político que defende a liberdade individual e a liberdade econômica, obviamente que todo projeto que vier atrapalhar o empreendedor, que vier tirar a liberdade do cidadão, eu vou naturalmente contra. Perfeito? Porque faz parte de uma cartilha de princípios e valores na qual, quando eu entrei no partido, eu defendo. E é por isso que eu sou defensor de partidos políticos, porque muitas pessoas hoje falam assim, partido político não serve para nada. Os partidos políticos que não são defensores claros de valores e princípios comuns, esses não servem para nada mesmo. Agora, no momento que você consegue olhar para um partido e dizer, poxa, esse partido defende a liberdade individual, defende a propriedade privada, que é umas coisas que a gente defende, né? Defende o livre comércio. São 5, 6 pontos muito claros que a gente defende. Significa o quê? Todo político desse partido tem que agir dessa forma. Então, se ele está lá no Congresso Nacional, ele precisa votar numa lei que vai para esse caminho. Então fica mais fácil para você, cidadão, escolher um político quando tem princípios e valores comuns. E isso é do partido. Agora, você olha para vários partidos, você não sabe. Tem partido que vota em projeto de esquerda, que vota em projeto de direita, que não vota em projeto, que não aparece. Que faz oposição por oposição. E não adianta, porque assim, o Congresso Nacional hoje são 513 deputados. Aumentou agora para 520 e tantos deputados. Se cada um votar do seu jeitão lá, são 513 opiniões que não vão chegar no consenso. Qual é o consenso? O consenso são os partidos. Os partidos é que têm uma linha de trabalho, de raciocínio e que tem que fazer. E é por isso que eu entendo que os partidos eles têm que ser cobrados e fortalecidos em cima de princípios e valores comuns. E é por isso que eu acredito tanto no Partido Novo. Porque eu sempre brinco assim, eu não preciso ligar para o governador Romeu Zema para saber o que ele vai tomar a decisão. Porque eu sei exatamente. Eu não preciso falar com o Marcel Van Hatten para dizer, escuta, Marcel, vota aquele projeto daquele jeito, ou com o Gilson Marques, nosso deputado federal de Santa Catarina. Não preciso falar com ele. Eu sei como ele vai votar. Por quê? Porque está dentro da cartilha do Partido Novo. Né? Isso cria uma autenticidade nesses políticos do Partido Novo, né? Então, casa contigo, que eu te conheço já antes do Partido Novo, e tu já defendia isso. E cria autenticidade porque é o teu valor junto com o valor do partido. Né? E eu digo assim, quando você tem um partido muito claro com seus princípios e valores claros, você não pode ter surpresa com o teu político. Perfeito? Verdade. Você não pode ter surpresa. Não pode. Não, eu sei, o Adriano ele defende isso daqui, porque ele defende um partido. Então, aonde ele tiver, se entrar um projeto na Câmara de Vereadores que vai na contramão disso, eu sei que ele vai vetar. Porque eu sei, isso faz parte, né? E é isso que faz parte de ser um partido forte, e entendeu? hoje isso é difícil entre os partidos, hein, Adriano? Infelizmente, você diz... Né, hoje você tem partidos que se dizem liberais, que se dizem de direita, mas mais de 70% de projetos de esquerda foram votados por eles também no Congresso Nacional. Então, assim, como assim? Né? Se você é de direita e se você é liberal, você não pode votar a favor de um projeto que vai na contramão, que vai justamente aumentar o Estado, que vai fazer com que o Estado esteja mais forte, tirando a liberdade, né, do cidadão, tirando a liberdade de expressão que está sendo discutida agora. Né? Então,
são pontos que a gente tem que defender, porque você defende uma estrutura, né? E o Partido Novo ele é muito claro, é muito fácil. Você entra lá no site dele, tá escancarado o que a gente defende. Né? Por exemplo, o Partido Novo ele é tão forte que ele expulsou o seu fundador, que foi na contramão dos princípios e valores. Aí eu falo, também. Qual é o partido que expulsou o seu fundador porque o cara não estava mais ligado àquilo que o partido defende? Isso é forte. Agora, quantos partidos mantêm corruptos? Quantos partidos mantêm pessoas de conchavo lá dentro? Ah, porque o cara é forte politicamente. Para a gente não importa. Se o cara não está adequado, o político não está adequado a isso, né? Então a gente tem que mudar. E eu acredito que o Brasil ele precisa mudar no sentido de que os partidos têm que ser fortes a ponto da gente se identificar claramente com cada partido e ele ser uma porta de entrada, como o Partido Novo foi para mim, para eu poder fazer uma política diferenciada e eu poder montar o meu time sem interferências políticas e a gente ter um resultado que a gente está tendo, um resultado técnico, um resultado, né, de boa qualidade de entrega, né, que é isso que o cidadão deseja. Ele quer ver o imposto dele sendo transformado em serviço público. Esse é o nosso trabalho. Perfeito, é isso. Adriano, tu falou muito em time aí, e agora também né, falando do partido, e tu adotou... Na prefeitura, tu adotou um processo seletivo na escolha do secretário já na primeira gestão, né? Como é que se deu esse processo? E que características tu olha numa pessoa que tu diz, pô, esse cara, como é que tu escolheu, né? Tu tinha lá, pelo que eu acompanhei, tinha 2, 3 lá finalistas. E que características tu identifica numa pessoa, seja na vida privada, porque... O processo seletivo nada mais é do que a gente faz nas empresas, né? Tem 2, 3 candidatos ali, tu contrata para trabalhar na tua empresa e tu vai escolher o que melhor performou ali no processo. E tu trouxe isso para o setor público. Sim. Que características te chamam a atenção num candidato, numa candidata, para tu optar por ele, né? Falando um pouco mais de soft skills e tal. Perfeito. Enfim. Bom, primeiro, assim, eu acho que esse foi um diferencial meu na minha vida, que eu sempre me treinei a ser um observador de pessoas, buscar talentos e montar times. Sempre foi minha atividade. Né? Então, eu como CEO de uma empresa, eu como gestor de trabalhos voluntários, né? Eu sempre busquei talentos e que combinassem com a atividade que estava ali à frente. Quando nós montamos o processo seletivo, nós tivemos 1.800 inscritos para 18 vagas de secretários. Então, essa primeira seleção quem fez foi um grupo de voluntários do partido que fizeram uma seleção prévia de currículo versus cargo desejado. Exemplo, a pessoa era formada em educação física e ela se inscreveu para a Secretaria da Fazenda. Tem a ver? Não tem a ver. Ele deveria ter se inscrito para a Secretaria de Esporte, por exemplo. Né? Então, esse automaticamente ele já era descartado. Ou ele se inscreveu em todas as secretarias. Poxa, mas quem é que tem a formação para ser bom em todas as secretarias? Esse já era descartado, porque se estava só emprego, ele não estava... Agora, aquele que o currículo batia com a formação que a gente desejava dentro da questão, ele recebia uma prova de conhecimentos gerais, para a gente entender também qual era a visão dele do país, qual era a visão de mundo, para a gente também ter um alinhamento ideológico, porque não adianta eu falar de liberdade econômica e ele é contra a liberdade econômica. Não vai funcionar. Né? Então, ele fazia essa prova para a gente ver quais eram os princípios dele, o que ele imaginava, e depois ele fazia uma prova de RH. E essa prova, quem fazia a leitura de RH era eu. E ali eu buscava, né, os pontos de perfis que eu desejava para cada cargo. Mas tinha uma coisa em comum que eu não abri mão, que era uma barra de altruísmo elevada. Mas eu nunca fiz isso, por exemplo, na empresa. Esse não era um ponto que eu buscava na empresa. Mas no serviço público eu busquei, porque o secretário, ele recebe muito aquém, financeiramente falando, do que a responsabilidade que ele assume. Você pega bem, por exemplo, vamos pegar um secretário da saúde. Ele administra 1,5 bilhões de reais por ano. Ele tem 5 mil funcionários abaixo dele. João May, um CEO no mercado, que administra de receita 1,5 bilhão, com 5 mil funcionários. Qual é o salário de uma pessoa dessa? Nossa. Chuta aí. Para 3 dígitos, 200, 300 mil reais. Em Joinville ganha 17 mil reais o salário de um secretário. Bruto. Tira o imposto de renda, sobra quanto? Você, desculpa, o cara vai ter que vir por amor. Por amor à cidade, por altruísmo.
Então, eu busquei todos a parte técnica, o currículo bate também, mas se ele não tivesse a barra de altruísmo, eu não convidava, porque ele ia se frustrar. Porque aquilo que o poder público entrega, que é a felicidade de você servir o próximo, de você ver um resultado para a tua sociedade, aquilo não ia alimentar ele. Se ele estava ali por meras questões financeiras, num governo correto como o nosso, que ele vai viver só do salário dele, então, ele não vai ficar feliz e não vai aguentar ficar. Né? E tanto é que isso foi tão acertado que todas as mudanças que nós tivemos, que foram pouquíssimas, praticamente eu estou com o mesmo secretariado desde o começo do ano, 2 foram por motivações de saúde dos secretários, né? E 2 foram por motivações de que eles receberam proposta de 10 vezes mais o salário do que eles estavam ganhando como secretário. Né? Então, obviamente, foi acertado nesse sentido. Então, eu sempre procurei o perfil certo, o jeitão da pessoa, né? Como ela se identifica à atividade. E o currículo certo também. Então, são pessoas técnicas. Tanto é verdade, Jomei, que assim, nós não nos lembramos qual foi a vez na história de Joinville que nenhum secretário saiu a candidato a vereador na campanha de reeleição. Não lembro também. Nós não tivemos. Nenhum secretário saiu candidato a vereador. Todos permaneceram na sua atividade. E mesmo assim, nós tivemos sucesso na Câmara de Vereadores. Aumentou o número. Nós tivemos 4 vereadores do Novo e nós tivemos 11 vereadores ligados à nossa coligação. Então, demonstra de que essa prática política, primeiro, de indicar pessoas políticas para cargos públicos, não funciona. Né? A gente mostrou de que é muito melhor você botar pessoas técnicas, o vereador, que é um legítimo representante da sociedade, cobrar do meu time resposta lá na ponta, então me obriga a entregar serviço, é uma coisa boa para todo mundo, o vereador está fazendo o trabalho dele, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então eu disse, não peçam cargo, deixem a gente trabalhar, me peçam obras, me peçam serviço, me cobrem isso. Né? E a mesma coisa também, a gente não usar a máquina pública para fomentar novas lideranças. A gente fomentou novas lideranças por que elas estavam fazendo. Então, aqueles vereadores que conseguiram se reeleger, outras novas lideranças apareceram e nós tivemos esse sucesso também. Então, é o que eu digo assim, eu vim aqui para desconstruir uma política tradicional, né, e tentar fazer aquilo que dá certo no mundo privado. E por que no mundo público a gente tem que dizer, não funciona no mundo público? É claro que é difícil quebrar esses paradigmas, mas o resultado está aí. O resultado a gente realmente consegue muito mais entrega do que se fosse no modelo tradicional, de que muitas indicações partidárias, políticas, aí vem egos, aí vem brigas partidárias. Aí imagina o prefeito que tem que já lidar com um monte de coisa, ainda ter que lidar com pecuinhas dentro do time. E, Adriano, deu tão certo que na primeira eleição tu foi eleito com 55% dos votos no primeiro turno, com 145 mil votos, pouco mais de 145 mil votos. Na reeleição, tu foi reeleito com mais de 78%. No segundo turno, né? No segundo turno. No segundo turno, 55%. 55%. Na reeleição, você teve mais de 78%, ficou menos de 700 pessoas, sei lá, para dar 100 mil votos a mais, ou seja, teve 244 mil votos na reeleição na maior cidade do estado, né? Então, e aí vem a outra pergunta, né? Que é de futuro. E eu imagino até a pressão que o próprio partido, né, que acontece, né? Porque no fim do dia, tu foi o primeiro prefeito do Novo eleito, né? Tinha o Zema, governador, e tu foi o primeiro prefeito. Então ficou você e o Zema, né? As referências. Eu imagino hoje que no Novo ainda, apesar de agora em 2024 ter eleito 10 ou 11 prefeitos, né? Alguma coisa assim, né? A referência ainda é Adriano e Zema, né? Porque o Zema é o governador reeleito e o Adriano o prefeito reeleito. E aí deve vir uma pressão danada para o Adriano ser candidato a governador, vice-governador, senador, principalmente até se o Zema for candidato à presidência da República, porque daí precisa também um partido ter um candidato forte aqui no estado. Como é que isso chega em ti? Tu já tomou uma decisão, eu sei que, né? Mas a pergunta é, Adriano, está isso em stand-by ainda? Ou pode-se vir a ser candidato a governador, a vice ou a senador? Ou o Adriano já definiu sobre isso? Bom, primeiro eu sou muito grato e sou muito honrado com toda essa votação expressiva que nós tivemos. Eu nem sabia, depois eu fiquei sabendo que eu sou o prefeito com a maior votação da história do estado de Santa Catarina. Nunca nenhum prefeito
no estado teve uma votação nominal tão grande. Em percentual, teve outros prefeitos, mas assim, a quantidade de votos, mais de quase 250 mil votos, né, isso é um fato histórico. Então, isso me mostra de que realmente toda aquela prática que nós apostamos em fazer uma política diferente, o resultado a população aceitou e disse, poxa, é isso mesmo, se mantém assim, né? Joinville é uma cidade que precisa muito. Joinville precisa ainda consolidar muita coisa. Nós temos um problema seríssimo que eu sempre coloco, que é o Hospital São José. O Hospital São José é um excelente equipamento. Os servidores lá dentro são verdadeiros heróis. Absolutamente nenhuma crítica a isso. E tu conhece pelo outro lado também, né? E aí, eu sou bombeiro, há 20 e tantos anos eu levo pacientes lá nas ambulâncias e tudo mais. Então, eu conheço exatamente como funciona o hospital e tudo mais. Então, assim, é um excelente equipamento, os servidores são verdadeiros heróis. Porém, pela política federal, né, do SUS, os municípios são responsáveis pelas unidades básicas, pelas UPAs. Hospital de alta complexidade, ele é estadual. E o Hospital São José, ele é alta de complexidade. Se tu for agora lá no hospital, 30% dos pacientes são de fora de Joinville. E a gente é remunerado com a tabela SUS de 20 anos atrás. Então, a conta não fecha. Então, saem 300 milhões de reais todos os anos da fonte 100, que é o dinheiro de Joinville, para cobrir as contas do hospital. Isso é gravíssimo, porque isso faz com que a gente não consiga, por exemplo, expandir a pavimentação. É inadmissível que uma cidade do tamanho de Joinville, com a quantidade de emprego que a gente tenha, com o volume de pessoas que nós temos aqui desenvolvendo negócios. Joinville contribui com mais de 10% do PIB de Santa Catarina. Tá? Nós temos 500 quilômetros de rua urbana de barro. Eu isso escuto há muitos anos, esses 500, nós conseguimos quilômetros. entregar quase 100 quilômetros, né, em 4 anos. Mas mesmo que eu entregue mais 100 quilômetros, vai ficar mais 400 quilômetros para os próximos governos. E isso só acontece por quê? Porque a gente, obviamente, eu não vou tirar o dinheiro do Hospital São José, porque eu estou falando de saúde, mas o fato é que hoje nós estamos pagando uma conta que não é municipal. Primeiro, porque o governo federal nunca reajustou a tabela SUS. Isso foi um crime cometido, né? E o governo do estado, nenhum governo, eu estou dizendo, não é uma crítica ao atual governo, nenhum governo fez esse trabalho. Outros governadores, inclusive, estadualizaram outros hospitais. Florianópolis, todos os hospitais são estaduais. Todos. Né? E tivemos outros municípios em Santa Catarina que tiveram governadores e que fizeram a estadualização. Né? E nós não tivemos isso acontecendo aqui em Joinville. O governador Jorginho Melo está sendo um grande parceiro com a cidade, que ano passado ele mandou 36 milhões de reais para ajudar nos custos do Hospital São José, e esse ano são mais 48 milhões. E a ideia é a gente ir crescendo isso, a ponto do Estado ir tomando parte do que é responsabilidade dele e ir tirando esse peso das costas de Joinville para que no futuro, os próximos prefeitos, porque não sou eu o prefeito que vou ver esse resultado, mas que no futuro a gente tenha uma cidade mais leve e que possa investir em infraestrutura. Então, primeiro, eu estou muito feliz como prefeito, né? E eu estou totalmente focado a melhorar a cidade de Joinville. Eu entrei para isso, eu não entrei para fazer carreira política. Quando a gente fala do ano que vem, de fato eu tenho muita pressão. O Partido Novo, obviamente, ele gostaria de ter o seu candidato. Né? Eu tenho pressão do próprio governador, eu tenho pressão de outros candidatos do Estado que gostariam do meu apoio. Né? Então, o que nós conversamos? Eu e o governador, nós temos um papel institucional a executar. Eu sou prefeito da maior cidade do Estado e ele governador. Nós temos que estar alinhados por governança a esse município. Então, é o que nós estamos fazendo. Quanto à minha posição em relação ao ano que vem, quem vai definir é o Partido Novo. O Partido Novo vai definir o futuro do Adriano. Né? Por que isso? Porque realmente eu existo por causa do partido. Né? Então, obviamente que se eu ficar 8 anos em Joinville, terminar os 8 anos, será excelente e eu estarei extremamente feliz. Se o Partido Novo tomar outra medida, nós vamos ter que conversar, porque é uma medida dura, é uma medida que vai ter mudanças drásticas, ganhando ou perdendo tem mudanças para a cidade. Né? Então, eu ponho sempre Joinville à frente de qualquer projeto político, pessoal ou partidário, mas essa é uma decisão do partido. Perfeito, Adriano.
E, bom, vamos esperar o que o Partido Novo vai resolver então, né? Com certeza, né? Essas conversas já existem, obviamente que como você bem mencionou e você é do mundo político, você sabe que o posicionamento de uma candidatura federal pode alterar aqui, mas o posicionamento do Zema, ele está sendo muito claro que ele só será candidato à presidência da República se o Bolsonaro não conseguir ser. Isso já determina um olhar do Novo, dizendo assim, olha, nós queremos apoiar uma direita. De não dividir a direita, Isso. né? Se nós não tivermos o Bolsonaro, que a gente entende que é, né, o representante legítimo de quem levantou essa condição da direita no Brasil, porque até então a gente nunca teve tão claro a formação disso. direita e Então, esquerda. é legítimo dele. Tinha a Agora, esquerda, não tinha a direita. isso. Agora, se ele não conseguir, aí é legítimo também o Partido Novo ter o seu próprio candidato, que daí, obviamente, o Romeu Zema tem, né, eu diria, exemplos e tem entregas suficientes para dizer eu posso ser um bom presidente da República, porque o que ele fez no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais estava quebrado, o PT quebrou o hospital não, quebrou o estado. Imagina, os servidores não recebiam há 3 meses o salário. Né? E hoje ele está tudo em dia, está pagando as dívidas com o governo federal, né? E está fazendo o maior investimento em estradas e fazendo um grande desenvolvimento e foi recorde de investimentos de empresas privadas no estado de Minas Gerais gerando empregos. Então, realmente ele mudou da água para o vinho o estado. E tenho certeza que ele seria um grande presidente da República se assim ele caminhar para ser candidato a presidente. Porque o ponto de vista que nós estamos vendo hoje, o governo tá difícil, né, Adriano, para empreender, tá difícil para olhar. Todo dia a gente olha, todo dia uma taxa nova, todo dia um imposto novo, e isso é tirar a força motriz de você se desenvolver. Juros altos, tira a força motriz. Inflação, tira a força de todo mundo. Então, em 2015, eu estava na Águas de Joinville. E a gente tinha que fazer o planejamento, né, o plurianual ali de 5 anos, que a gente tem que fazer todo ano, né, no setor público. E a gente não conseguia enxergar 2016. A gente fez conversa com o Fiesc, com o Facisc, com a CIG, né, com as entidades de toda FGV e tal. Fizemos muitas consultas. Eu lembro bem para a gente fazer o planejamento de 2016. E foi muito difícil porque ninguém tinha uma visão, né? Ainda quando se falava do impeachment da Dilma, do Eduardo Cunha ali, mas ninguém acreditava muito naquilo. E o Brasil estava E eu estou me lembrando assim, sabe? Passa um déjà vu de que a gente está num momento difícil também de planejamento para o próximo ano. E a sensação que a gente vive é essa, né? Apesar de Joinville viver numa bolha de excelência, a nossa cidade ela cresce. Né? Nos últimos anos, nós tivemos um crescimento gigantesco de receitas, isso significa que nós crescemos economicamente falando, geração de empregos e tudo mais, mas essa não é a realidade do Brasil. Tanto vamos perceber no dia a dia quantos imigrantes estão vindo de outros estados para buscar emprego em Joinville. Né? Então, assim, Joinville é realmente uma cidade hoje que ela se descola, né, de todo um país. Santa Catarina também tem um resultado positivo, mas Joinville ainda está em cima. Né? Esses dias também, né, o Fiat da Fiesc fez uma conta que se Joinville e os 8 municípios em volta fossem um país, nós teríamos sido o segundo país no mundo de maior crescimento econômico. Teríamos apenas perdido para Israel. Então, você veja que o nosso modelo econômico e a forma como a gente vem conduzindo aqui e a nossa região como um todo, ela é diferenciada. Né? E é por isso que eu tenho tanta esperança no Brasil. Porque se dá certo numa região, é possível transformar o país. O que nós precisamos é acertar no voto. Nós precisamos, ano que vem, e não vamos ter outra chance. Nós precisamos colocar pessoas não só no Poder Executivo, mas principalmente no Congresso Nacional. Porque é de lá que saem as leis, é de lá que saem os freios necessários para autoridades hoje que estão abusando de autoridade, para justamente o país ter um crescimento linear, lógico e, principalmente, segurança jurídica para quem for investir no país. Perfeito. Adriano, bom, a gente está encerrando, está chegando o tempo da gente encerrar. E tem aqui o bate-pronto, que é a pergunta rápida, pergunta curta para resposta curta, enfim. Adriano, um livro que todo empreendedor deveria ler. O Monge Executivo. Uma inspiração na vida. Jesus Cristo. Qual o seu hobby preferido? Sair de barco.
Uma qualidade que você mais valoriza nas pessoas. Honestidade. Um defeito que você combate diariamente. Arrogância. Política ou empreendedorismo? O que te dá mais frio na barriga? Política. Um conselho que você recebeu e nunca esqueceu. Não é um conselho, é uma frase do meu pai e que eu acho que se todos tivessem a felicidade de ter um pai assim, seria muito bom. Vai lá, meu filho, faça o que tu tem que fazer, que o pai está aqui. Dizendo, o teu porto seguro está aqui. Um sonho que ainda pretende realizar. Aí eu queria morar a bordo. É mesmo? Eu queria ter essa experiência de morar a bordo num barco. É poder... a volta ao mundo não sei, mas escolher uma região do planeta e ter uma experiência de morar a bordo. Que legal. Adriano, fica à vontade para tu dar uma mensagem final aí, né, para as pessoas, para os empreendedores, né, porque o empreendedor não é só aquele que tem a sua empresa ou o seu negócio, mas é aquele que está empreendendo a própria vida, né? Então, com a mensagem aí, antes de tudo, né, agradecer desde já a tua disponibilidade de estar aqui. Foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso de aprender muito contigo hoje. Conhecer, as pessoas vão conhecer o Adriano que talvez, né, detalhes da vida pessoal que não conheciam. Então, desde já, muito obrigado e fica à vontade aí para a tua mensagem final aí para os empreendedores. Eu que agradeço, Jomei, né? Parabéns também pela sua empresa, desejo todo sucesso, né? Santa Fé Seguros. E dizer, e assim, se eu puder, eu sempre gosto de ter uma mensagem otimista e positiva, né, do nosso país. O nosso país não vai quebrar. O nosso país, ele nasceu fadado ao sucesso. Tantos erros políticos já foram cometidos e o Brasil continua, mesmo assim, crescendo de forma lenta, mas crescendo. Então, se nós acertarmos na política, se mais pessoas se dedicarem à política, e lembrem-se, você pode ignorar a política, mas as consequências dela você não ignora no teu negócio. Então, se você é um empreendedor, preste atenção em quem você vai votar. Traga essa pessoa para perto, cobre essa pessoa, faça campanha para essa pessoa. Porque essa pessoa é que vai ter o poder de transformar o Brasil num país melhor para o empreendedor. É possível, está nas nossas mãos, e o país é um país rico, de um povo extremamente criativo, de um povo honesto, um povo trabalhador e que merece, né, viver com mais liberdade. Então eu acredito demais nisso e é por isso que eu estou na política, para que os meus filhos escolham o Brasil para morar. Esse é o meu sonho. Meu sonho é que as novas gerações escolham o Brasil para ficar aqui. E eu estou trabalhando todos os dias para que o meu filho, o seu filho e os teus netos escolham o Brasil para morar. Obrigado, Adriano. Bem, a gente está encerrando então o primeiro episódio do Santa Fé Talks, que é um podcast feito para quem acredita no poder do empreendedorismo e das boas práticas como ferramenta de transformação. Nosso compromisso é gerar conexões, compartilhar histórias reais, como a do Adriano aqui hoje, e impulsionar quem faz a diferença no mercado, na sociedade e na vida. Eu sou Jaumei Duarte, da Santa Fé Corretora de Seguros, e esse foi o primeiro episódio do Santa Fé Talks. Até a próxima.